A primeira rodada da Copa do Brasil chegou ao fim, já temos os confrontos definidos da segunda fase, mas antes vamos ver aqui o que aconteceu na primeira rodada. O Atlético Mineiro eliminou o Tocantinópolis vencendo por 2-0, o Rony marcando seu primeiro gol com a camisa do Atlético, Hulk também, claro, deixando o gol dele. O Vasco venceu por 3-0 a União Rondonópolis, foi o jogo seguinte à derrota para o Flamengo no Carioca. O Vasco foi lá, venceu por 3-0. Verratti, que foi o artilheiro da Copa do Brasil no ano passado, marcou um dos gols e já vai se colocando na briga pela artilharia de novo nesse ano. O Tunaluz eliminou o Sampaio Corrêa, vencendo por 1-0. O Náutico goleou o Santa Cruz de Natal, 4-0 para a equipe pernambucana. O CSA venceu por 2-0 Boa Vista e eliminou o time carioca. O São Raimundo segurou o jogo até o final e levou para os pênaltis a partida contra o Grêmio, mas nos pênaltis foi 4-1 para a equipe gaúcha, com destaque aí para o Thiago Volpe, que defendeu duas cobranças e converteu a última penalidade da equipe do Grêmio. O Porto Velho eliminou o Cuiabá nos pênaltis, 0-0 no tempo normal, nos pênaltis 4-3 para a equipe do Porto Velho. O Capital eliminou a Portuguesa do Rio de Janeiro, 0-0 no tempo normal, 5-3 para a Capital nos pênaltis. O Ceará venceu por 2-0 o Sergipe e avança à próxima fase. O Trem foi eliminado pelo Brusque de Santa Catarina. O Independência foi eliminado pelo time do Manaus, 1-1 no tempo normal, nos pênaltis deu Manaus 4-2. O Asa foi eliminado nos pênaltis pelo Atlético Goianiense, 1-1 foi o jogo no tempo normal, placar dos pênaltis 6-5 para o Atlético Goianiense. O Rio Branco eliminou nos pênaltis o Amazonas. O Manaus avançou, mas o Amazonas não. 0-0 nos pênaltis, 5-3 para o Rio Branco. O Olaria eliminou o ABC de Natal. O Olaria, time do Rio de Janeiro, vence por 1-0 e se classifica à próxima fase. O Maranhão foi eliminado pelo Vitória, 1-0 para o Rubro Negro de Salvador. O Barcelona da Bahia perdeu para o Atlético de Minas Gerais, 2-1 para o Atlético. O Maringá venceu por 1-0 o Juventude e se classificou. Então, Juventude, time gaúcho da primeira divisão, já eliminado na Copa do Brasil. O Criciúma avançou contra o Operário do Mato Grosso do Sul, 1-0 para o Tigre. O Operário venceu por 4-2 nos pênaltis a equipe do Sport, 0-0 no tempo normal, e nos pênaltis o Sport foi eliminado. E vimos ali a estreia do Sérgio Oliveira na Copa do Brasil, jogador português contratado pelo Sport. Ele converteu o seu pênalti, mas já foi eliminado aí na primeira partida da Copa do Brasil. O Sport que também está fechando a contratação do Bakayoko, jogador francês. Esse ainda não estreou não, né? O Atlético Paranaense passou pelo Pouso Alegre, vencendo por 2-0. 2-0 para o Furacão, campeão da Copa do Brasil em 2019. O Caxias eliminou o Dourados, vencendo por 2-0, vitória da equipe gaúcha. O Cascavel venceu por 1-0 o América Mineiro e eliminou o Coelho. O CSE foi eliminado pela Tombense de Minas Gerais. O Guarani eliminou o Altos do Piauí, 2-1 para o Guarani do Rio Grande do Sul. O Fluminense passou por cima do Águia de Marabá. Nem parece que é um time do Mano Menezes, né, fazendo 8 gols em um jogo. Destaque aí para Germancano, que está a 2 gols de completar 100 gols marcados com a camisa do Fluminense. Ele que teve um ano de 2024 muito ruim, principalmente se comparar a 2023, onde o Fluminense foi campeão da Libertadores, o Cano foi o rei da América. 2024 foi muito ruim para o Germancano e também para o Fluminense, quase foi rebaixado. 2025 não começa muito fácil, algum sofrimento ali no Campeonato Carioca, mas consegue se classificar para a semifinal. Pega um caminho mais fácil, até em relação ao Vasco, que vai enfrentar o Flamengo, né? E vice-versa? Não, eu acho que o Volta Redonda hoje tem mais chance de eliminar o Fluminense do que o Vasco tem de eliminar o Flamengo. É triste falar isso, mas é verdade. E o Fluminense passa por cima aí do Águia de Marabá. Se não fosse o goleiro Axel, teria sido mais de 8-0, hein? Então o Germancano marcou 2 vezes. Canóbio também fez gol. Paulo Baia, na verdade. O John Arias, Kevin Serna, Everaldo, que veio para ser o reserva do Cano. Everaldo, que era do Bahia. Lembrando que o John Kennedy foi negociado com
o futebol mexicano e o Lelê também saiu do time. A Aparecidense eliminou o Votoporanguense nos pênaltis 5-4 para a Aparecidense. 2-2 no tempo normal, nos pênaltis passou a Aparecidense, enquanto o Retrô de Pernambuco eliminou o Jequié, vencendo por 2-1. O Oratório foi eliminado pelo São José, 3-1 para o São José. Se fosse campeonato de Oratória, o Oratório teria ganhado. O Maracanã eliminou o Ferroviário, 5-4 nos pênaltis para o Maracanã. Confiança eliminou o Parnaíba, 5-0, goleada do Confiança. O União eliminou a América de Natal, vencendo por 4-2. O Barcelona de Roraima perdeu para o Nova Iguaçu por 4-1. O Remo goleou o Gás, 4-0 para o Remo. O Gás não teve gás, já tomou um gol ali com 15 minutos do primeiro tempo. O Gás só durou isso, 15 minutos. O Operário do Paraná eliminou o Maitá nos pênaltis, foi 0-0 o tempo normal. Nos pênaltis, 3-1 para o Operário. A Ponte Preta foi eliminada pelo Concórdia. Nesse jogo teve a história, né, do pai do goleiro do Concórdia, que disse que o filho dele estava torcendo para a Ponte Preta para ele voltar mais rápido para casa. Mas no final o goleiro foi o herói, um dos heróis da partida, né? O Concórdia elimina a Ponte Preta, uma zebra, né? A Ponte Preta é uma equipe mais tradicional e o Concórdia avança, né? Uma das várias zebras que tivemos já nessa primeira fase. Esse ano não teve nenhuma grande zebra, né? Não teve campeão de Copa do Brasil sendo eliminado na primeira fase, como já teve aí nos anos anteriores, vem tendo com frequência. O Coritiba, que passou perto de ser campeão duas vezes, né? Vice em 2011, vice em 2013. E ele foi eliminado pelo Ceilândia nos pênaltis. 2-2 no tempo normal, 4-2 para a Ceilândia nos pênaltis. Na disputa de pênaltis também avançou o Bragantino contra o Souza, 1-1 no tempo normal. E tem que se dizer que os acréscimos foram dados até o Bragantino empatar. E nos pênaltis, o último cobrador do Souza bateu muito mal, o goleiro Cleiton defendeu e o próprio Cleiton foi bater a última cobrança, classificando o Red Bull Bragantino para a próxima fase. O Novo Horizontino eliminou o Rio Branco, vencendo por 3-1. O Botafogo da Paraíba eliminou a Portuguesa de São Paulo, 4-3 nos pênaltis, 1-1 no tempo normal. E por fim, a Inter de Limeira foi eliminada pelo Vila Nova nos pênaltis, 0-0 o jogo, nos pênaltis 7-6 para o Vila Nova de Goiânia. E os confrontos da segunda fase já estão definidos, não tem sorteio, sorteio agora só na terceira fase, quando entrarão também as equipes que estão na Libertadores. E também o Santos, que foi campeão da Série B, e o Fortaleza, que além de estar na Libertadores também foi o campeão da Copa do Nordeste, tem esse direito, né? Então na segunda fase os confrontos são Operário e Tombense, Atlético Paranaense e Guarani, Operário e Novo Horizontino, aí é outro Operário. O Bragantino enfrenta o São José, o Maringá enfrenta o União, Ceará pega o Confiança, Vila Nova enfrenta o Rio Branco, o Vasco vai ter um confronto carioca contra o Nova Iguaçu. Vejamos se esse jogo será realizado no Rio de Janeiro mesmo ou se vai ter venda de mando. Lembrando que o Vasco na primeira rodada enfrentou ali a equipe do União Rondonópolis e o jogo foi no Espírito Santo. O Olaria enfrenta o Brusque, o Vitória vai ter o confronto nordestino contra o Náutico, o Grêmio vai pegar o Atlético fora de casa, em Minas Gerais, a Aparecidense pega o Cascavel, CSA e Tuna, Caxias e Fluminense, Capital e Porto Velho, Remo e Criciúma, Botafogo da Paraíba contra o Concórdia, Atlético Mineiro e Manaus, o jogo é em Minas, Maracanã e Ceilândia, Atlético Goianiense e Retrô. Tomara que o Maracanã passe e pegue o Flamengo ou o Fluminense na próxima fase, porque seria legal ver o Maracanã visitando o Maracanã, né? Lembrando que na terceira fase já tem confronto de ida e volta. E o artilheiro da Copa do Brasil, por enquanto, os artilheiros são Germancano, marcou 2 gols. Ali o Giovanni Gomes, do São José. O Jean Pereira, do União. Luiz Felipe Clemente, marcou um golaço de bicicleta, né, da Ceilândia. O Marlon, do Novo Horizontino. Uma galera aí, né? O Tomás ali do Caxias também. Tomás Almino, do Caxias, marcou 2 gols também.